Muito prazer. Meu nome é Kaká, para você que não me conhece, e se você me conhece a partir de hoje será Kaká, tá bom? E o que eu quero dizer para vocês aqui é que diante dessas nossas aulinhas de inglês, eu quero que você entenda que o nosso trabalho aqui será na leitura, ok? O nosso foco será na leitura. O porquê que o nosso cursinho de inglês será focado na leitura? Porque infelizmente, o nosso comércio, os nossos recursos que nós temos aqui no Brasil é mais puxado para o inglês escrito. Então, quando você, um aluno do ensino médio, ou já está ali querendo prestar para uma faculdade, vai fazer algum vestibular, alguma prova de exame, ele pede a sua interpretação do inglês. Ele quer saber se você consegue ler e compreender o inglês através de uma charge, através de um texto. E aí eu vou pedir para que você tenha uma consciência de saber que não existe uma provazinha, nem mesmo de concurso, que vai lhe cobrar para você sentar e falar o inglês, a menos que você faça uma coisa bem específica, como um teste de aptidão para o CIO ou para uma escola de língua estrangeira, uma escola bilíngue, que daí ela literalmente vai necessitar que você se comunique em inglês e dê a aula em inglês, ok? Ou numa área de tradução presencial, ok? Porque até mesmo uma tradução à distância, você, por exemplo, na hora de traduzir um livro, um documento, não há uma necessidade, ok? Então, a priori, a primeira coisa mais importante é vocabulário, ok? Você tem que ter uma ideia de vocabulário, aprender as coisas, assim, o porquê desse vocabulário, tá bom? E quando você pega esse vocabulário, você aprende algumas coisas ali que são bem mais importantes para você, acaba que a sua vida se torna uma coisa mais simples, né? Por isso que eu separei para uma primeira aulinha para vocês, para que vocês se sintam assim mais tranquilos de entender o inglês. Para a nossa primeira aula, que é aprendendo inglês lido, eu quero separar a seguinte coisa. Quero dizer para vocês que uma coisa muito importante para estar começando é você pegar da origem até o presente momento. Por que a origem é importante? Quando a gente pega para aprender o português, a gente vai dar uma estudada no português e você vai compreender muita coisa do que foi, né, das palavras e a origem. Quem não sabe, por exemplo, que o português veio do latim. Português veio do latim. É um idioma que, infelizmente, já não está mais entre nós. Já o inglês não é muito diferente. Por que eu então devo aprender essa origem? Porque a gente aprende no português também. E por que é importante? Para que você entenda um pouco mais desse vocabulário. O português veio do latim, exclusivamente e único do latim. Então, eu posso dizer que todas as palavras que são do idioma latim estão no português ali, ó, ok? E de outros idiomas que puxaram palavras do latim, como o espanhol, o italiano, o castelhano e entre outros, haverá palavras que são escritas iguais, ok? O inglês não é diferente. O inglês ele veio do idioma celta, mas ele não veio apenas do idioma celta, que é o idioma que já não existe mais, infelizmente, foi, né, ao decorrer do tempo, extinto igual o nosso latim. Mas ele também veio do latim. Ele é uma mistura, ele é uma união do idioma celta e do idioma latim. O que que isso é relevante para me saber? Gente, a coisa mais importante para você saber o porquê de explicar isso é porque quem é da minha geração, para mais antigo ali, quando estudava o abecedário, como era chamado, depois começamos a chamar de alfabeto ali, pegou um tempo em que as letras K, W e Y não faziam parte do nosso idioma, porque realmente não fazia parte do idioma latim. O que isso quer dizer? Que essas letras K, W e Y vieram do idioma celta e não do idioma latim. Essas letras não existem no latim. Por que que hoje nós utilizamos essas letras no português? Porque a gente faz uma coisa chamada empréstimo vocal. É quando
você já pega aquela palavrinha daquele outro idioma e adota para o seu idioma. Então, a gente encontra muitas palavras do inglês hoje que nós temos aqui no português, como, por exemplo, a palavra Wi-Fi, que vem de wireless, né? Ali daquela palavrinha que é o sem fio, ok? Você pega a palavra internet, smartphone, ok? E entre outras palavras. Já no Celta, você vai ter essas letrinhas. Então, todas as vezes que você encontrar uma palavra em inglês que tenha a letra K, W, Y, ela não é do latim. Ela não teve origem do latim. Entendeu a diferença? Entendeu por que é importante? Por que que é importante? O idioma celta, ele é o principal do idioma inglês. Ele deu origem a maior quantidade de palavras no idioma inglês, diferentemente do latim, que deu origem a mais ou menos 20.000 palavras. O que que isso quer dizer para mim? Se eu tenho palavras do latim no inglês e também tenho palavras do latim no português, existe uma coisa aí, uma semelhança, uma coisa próxima aí. O nome destas palavras são palavras cognatas, ok? Vamos lá para uma explicaçãozinha melhor para essas palavrinhas? Então, as palavras cognatas, por definição, são palavras que têm a mesma origem, ou seja, vieram da mesma mãe, a mesma língua mãe, né? Em mais de um idioma. São palavras que existem em mais de um idioma, ou seja, tem irmãozinhos ali, ok? E ela é igual ou parecida. Ela pode ser igual ou não. Ela pode ser parecida. Mas ela pode ser igual ou parecida aonde? Na escrita, quando você for ler, ou na pronúncia, quando você ouvir. Então, às vezes, a escrita ela não está 100% igual, mas você consegue olhar e falar: opa, eu sei o que é. E a mesma coisa na pronúncia, ok? Então, qual é a importância? É você saber essas palavrinhas, que no inglês são conhecidas como words friends, ok? São palavras amigas. Essas palavras amigas, elas estão aqui para te ajudar. A amizade serve para te ajudar, mas do mesmo jeito que numa regra do mundo nós temos as palavras amigas que são de verdade, aquele famoso os de verdade eu sei quem são, nós temos aquelas amigas, aquelas serpentes, né, que cola ali, fala amiga, como você tá linda hoje, que são aquelas amiguinhas falsas, ok? Então, antes que você desespere, eu vou dar alguns exemplos. Vamos falar sobre um pouquinho, por exemplo, as palavras true friends, que são as palavras amigas verdadeiras, ok? Isso em inglês, para você já ter aquela intimidadezinha. Essas palavrinhas, elas, além de ter uma semelhança na escrita, ela também pode ter na pronúncia, ok? E ela vai ter o mesmo significado. Como assim? Vamos pegar alguns exemplos que você vai entender melhor ainda. Quando a gente pega a palavra compassion, compassion, você na mesma hora pega a palavra competição. Quando você lê, você tá batendo o olhinho aí, você tá passando o dedinho na telinha, lembro, você consegue assimilar. Você fala, ah, é competição. Mesmo que você não pegasse ela, né, traduzida aí, bonitinha, você conseguiria entender. Por exemplo, outra palavra, different. Até na pronúncia você consegue entender diferente. Ou comedy, comédia. Você consegue ler e compreender essa palavra. Você tem ideia do que ela significa só de ler ou de ouvir, ok? Isso são palavras cognatas. São as palavras que vão te ajudar a compreender o idioma tranquilamente, ok? Mas não fique só aí, porque, como eu falei, nós temos aquelas cobrinhas, né? Como, por exemplo, a false friends, ok? E olha só que curiosidade. A palavra false é falso, o que é uma cognata verdadeira. Ela já é uma amiguinha verdadeira também, ok? A palavra falso, tá? False.
Agora, as amiguinhas falsas, não, tá? As palavrinhas falsas, elas, apesar de ter uma escrita ou pronúncia igual ou parecida, elas têm um significado totalmente diferente. E aí você vai ter que ter uma certa atenção, porque existe algumas palavrinhas ali que às vezes o texto vai colocar só para te complicar a vida, sabe? E até na hora de você ler, você vai achar que está entendendo e entendeu uma coisa totalmente diferente, ok? Vamos pegar uns exemplos para entender melhor? Vamos pegar a palavra equality. Quando você fala equality, na mesma hora você pensa atualidade, atual, atualmente, mas na verdade ela significa realmente. E é nesse momento que você pensa, realmente o inglês é difícil. Não, não, o inglês não é difícil. A gente vai ver mais duas palavrinhas aqui, e aí eu vou te dizer o porquê que essas palavrinhas são extremamente importantes de você saber e para você não ter medo delas, ok? Vamos pegar uma próxima? A palavra eventuality. Eventuality. Você na mesma hora puxa o quê? Eventual, né? Eventualidade, eventualmente, mas já significa finalmente, ok? Puxo outra coisa. Parece que, né, que você foi bater um pênalti e marcou gol contra. É, essa daí é. E a palavra convict. Você está convicto de que essa palavra significa convicto e, na verdade, você condenou o seu inglês. Não, galerinha, condenado mesmo. É triste, mas existe palavras assim. Viu como o inimigo ele é ardiloso, ele é traiçoeiro, o falso ele é maldoso. Mas você não precisa se desesperar ou se preocupar, ok? Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero que você tenha uma noção dessas palavrinhas, por quê? Uma observação. Eu falei anteriormente que existem 20.000 palavras cognatas que vieram do latim, no caso ali, para o inglês, ou seja, que existem no português. Porém, mais ou menos 200 palavras que são falsas cognatas. Então, de 20.000, eu tenho mais de 19.000 palavras que são amigas verdadeiras, que vai te ajudar a entender um texto. E quando você pega uma palavrinha como, por exemplo, true, ela nem é uma cognata, mas você já sabe hoje nessa aulinha que true é verdadeiro. Já acrescentou no seu vocabulário, ok? Então, mesmo que eu pegasse e dobrasse a quantidade de palavras que são falsas cognatas, que daria mais ou menos uns 400, você teria mais de 19.500 palavras iguais ou parecidas do português para o inglês que você vai compreender. E isso são palavras que são iguais ou parecidas, palavras que você naturalmente já conhece, como a palavra friends, love, ou a palavrinha que eu coloquei agora, true, entre outras palavrinhas, você notoriamente já tenha mais no seu vocabulário. Então eu estou afirmando para você que só de você viver aqui no Brasil e saber falar o seu idioma com as palavrinhas que a gente utiliza aqui, você conhece mais de 20.000 palavras do idioma inglês. Então você não precisa temer. O vocabulário é uma coisa extremamente importante e você saber como utilizar ele também é extremamente importante, ok? Então, a partir de agora, eu quero que você, ó, abra sua mente e veja, cara, eu entendo inglês. Você entende inglês porque você entende muitas palavras do inglês, ok? Próxima aulinha, eu vou trazer um texto, ok? E aí a gente vai desmembrar um pouco esse texto depois de falar alguns conteúdozinhos ali para dar uma acrescentada na sua vida, ok? Para você ver que o texto, na verdade, é totalmente fácil de ser compreendido, tá bom? Então, com isso, eu deixo o meu tchau, tá? O meu ótimo desejo para você de estudos, de compreensão, desejo toda sorte e espero ter te ajudado, ok? Um big beijo no seu coração, na sua alma, ok?
bons estudos e até a próxima.